Olá pessoal, estamos de volta para mais um ClimaCast. ClimaCast que é uma iniciativa da RTC e da Agrimet. Meu nome é Paulo César Centelhas, sou professor de agrometeorologia da Exalc USP e estamos aqui para falar de clima e agricultura. Muito bem, focando aqui como sempre no estado do Rio Grande do Sul, a gente observa rapidamente aqui que as chuvas durante o mês de junho até o presente momento, ou seja, a gente está considerando aí do dia 1º até agora o dia 21 de junho, a gente vê aí uma situação de chuvas bastante irregulares no estado, algumas regiões com chuvas aí não passando 50 milímetros, enquanto outras regiões aí chegando até 200 milímetros, principalmente no noroeste do estado. Bom, em função disso, se a gente analisar os dois primeiros decênios desse mês de junho, ou seja, do dia 1º ao dia 10, o primeiro decênio, e depois do dia 11 até o dia 20, segundo decênio, a gente vê que o primeiro decênio foi mais favorecido pelas chuvas, como eu disse, mais chuvas, anomalias positivas que a gente observa no gráfico da esquerda, na coloração azul, mostrando aí chuvas acima do normal, enquanto no centro e mais sul do estado, chuvas ligeiramente abaixo do normal, enquanto que no segundo decênio a gente observa uma tendência generalizada de chuvas abaixo do normal, com algumas poucas exceções em alguns pontos isolados do estado. Muito bem, seguindo em frente, falando agora um pouco de temperatura, as temperaturas até o momento não atingiram níveis tão preocupantes. Já tivemos um resfriamento um pouco mais intenso durante o mês de maio, mas nesse mês de junho tudo aparentemente dentro do normal do que é o mês de junho para o estado do Rio Grande do Sul. Veja que a previsão, olhando primeiro para o dia 20, que representa o dia de ontem, a gente observa claramente aí temperaturas oscilando aí entre cerca de 8 e 12 graus, nada muito fora do comum, um pouco mais elevadas as temperaturas quando a gente se estende mais para o final do mês. Posteriormente, uma situação em torno do dia 10 de julho já um pouco mais elevado, depois volta a cair novamente. Mas o mais importante é o que ao longo desse período, da previsão para os próximos 30 dias, no dia 17/7 existe aí um sinal de que as temperaturas caem um pouco mais e já com uma perspectiva de geadas mais ao sul do estado, geadas leves ainda, não passando aí muito abaixo de 2 graus Celsius no abril, que já representa geada do ponto de vista agronômico nessa região que a gente mencionou. Então vale a pena ficar atento, essa geada está dentro do que é esperado do mês de julho, mas de qualquer forma vale a pena ficar atento aí para a possibilidade de danos na cultura do trigo, principalmente se essa cultura estiver na fase reprodutiva. Com relação às perspectivas de chuva para os próximos 30 dias, a gente vê nesse gráfico, primeiramente para São Luís Gonzaga, que as chuvas se distribuíram relativamente bem nos últimos 30 dias. A fonte dessa previsão é o Global Forecast System, enquanto que os dados observados é do sistema Agrimax. Muito bem, quando a gente olha para a previsão, a gente vê aí que na região de São Luís Gonzaga vamos ter aí cerca de 110 milímetros, as chuvas não muito bem distribuídas, vão passar por um período aí de um pouco menos de chuva, mas de qualquer forma a gente vê aí um cenário bastante favorável, mesmo porque nessa época do ano as temperaturas mais baixas geram uma demanda hídrica menor e consequentemente isso faz com que a umidade do solo permaneça em níveis bastante favoráveis. Seguindo para Santa Rosa, 102 milímetros, seguindo em direção a Campo Novo, 101 milímetros, indo para Água Santa, 108, Sarandi, 99, Não Me Toque, 82, Ibirubá, 111 milímetros aproximadamente. Quando a gente vai para Panambi, algo em torno de 107 milímetros, Cruz Alta, 111 milímetros. Então veja que as chuvas permanecem muito similares em toda essa região, que a gente vê aí do Planalto e também noroeste, noroeste e centro. Quando a gente vai para Tupanciretã também 117 milímetros, Júlio de Castilhos 116, e aí em direção mais ao sul do estado, São Cepé 110 milímetros, Caçapava do Sul 100, e aí Bagé 74 e Arroio Grande 77, com níveis um pouco mais baixos, mas de qualquer forma ainda trazendo aí um cenário bastante razoável de disponibilidade de água no solo.
Falando em balanço hídrico, aqui a gente tem as figuras que mostram a disponibilidade de água no solo no dia de ontem, né, dia 20, e a perspectiva para os próximos dias, em função da previsão que nós vimos lá de precipitação. Então a gente vê que praticamente, mesmo com essas chuvas ligeiramente abaixo do normal até o momento, no mês de junho, né, e com prognóstico daqui para frente com algumas chuvas, porém aí de distribuição irregular, a gente percebe que independentemente disso, as condições de disponibilidade de água no solo continuam bastante favoráveis, como a gente vê para o dia 20, partindo para o dia 30, mais para o final do mês. Quando a gente vai para o gráfico da esquerda, no dia 10/7, posteriormente no dia 27, plena disponibilidade de água no solo, ou seja, déficit hídrico não vai ser um problema para a cultura do trigo, como normalmente acontece na região. Então aqui novamente, como já mostramos no ClimaCast anterior, a gente tem a disponibilidade de água relativa no solo, ou seja, o que a gente chama de armazenamento relativo, quanto efetivamente tem de água em relação ao máximo que esse solo poderia reter. Aqui a gente fez para uma CAD, esse balanço hídrico para uma CAD de 50 milímetros. Então veja que a gente divide o mês em decênios e a gente observa claramente que em função da previsão, né, para os próximos 30 dias, a situação deve ficar muito parecida com o que aconteceu no ano passado, ou seja, esse final de junho e praticamente todo o mês de junho, com condições de disponibilidade hídrica bastante favoráveis para a cultura do trigo, certo? Muito bem, partindo agora para o que a gente pode esperar em termos de previsão climática, ou seja, mais a longo prazo, já pensando aí, inclusive, na entrada do próximo semestre com a cultura do milho já entrando no campo, a gente observa que claramente as condições de anomalia da temperatura da superfície do mar, principalmente aqui no Pacífico Equatorial, elas já estão dentro da condição de neutralidade, ou seja, a Laninha aparentemente se esgotou, né? Apesar de que a gente ainda mostra aqui até o final do trimestre, março, abril, maio, uma condição de disponibilidade de temperaturas ligeiramente ainda abaixo, indicando a condição de Laninha. Muito provavelmente ao final do mês de junho aqui, a gente vai ter um novo índice e esse sim deve ficar aí já dentro da condição de neutralidade. Vejam que esses são os prognósticos que a gente tem de várias instituições, primeiramente do IRI, onde a gente observa que a grande maioria dos modelos continua indicando a condição de neutralidade. Isso se confirma de forma probabilística até o início do ano que vem, apesar de haver um aumento da probabilidade de ocorrência de laninha, principalmente no segundo semestre. Mas ainda é um cenário muito indefinido, tudo pode acontecer daqui para frente. De qualquer forma, a gente fica aí entre a possibilidade de uma condição de neutralidade e uma possibilidade de condição de laninha. Qualquer uma das duas, né, sempre uma preocupação grande para o estado do Rio Grande do Sul, já que tanto os eventos de laninha quanto os eventos de neutralidade podem trazer aí cenários de seca para o estado como um todo. Quando a gente parte para os modelos europeu e australiano, a gente vê que essa mesma tendência se confirma, né? Uma maior predominância da condição de neutralidade, porém havendo aí a possibilidade de um retorno da laninha. Mas, por enquanto, a gente permanece com esse cenário mais próximo da neutralidade. Quando a gente parte para o cenário de chuva, a gente vê claramente aí que para o Rio Grande do Sul, nesse próximo trimestre, julho, agosto, setembro, fonte INEMET, a gente vê aí chuvas, né, da ordem de 300 a 500 milímetros no estado, o que em parte do estado, principalmente no leste, na região sul, né, isso indica chuvas ligeiramente acima do normal. Enquanto que em parte do estado, principalmente no centro e noroeste, chuvas ligeiramente abaixo do normal, enquanto outras regiões isso deve ficar dentro da normalidade. A probabilidade disso acontecer ainda está meio indefinida, mas de qualquer forma o cenário que predomina no estado, com exceção aqui do região centro mais sentido noroeste, a gente vê um pequeno sinal de chuvas abaixo do normal, enquanto todo o resto do estado com chuvas ligeiramente acima do normal. Essa é a fonte do INEMET. Quando a gente olha isso mês a mês, a gente vê claramente que existe uma pequena variação entre as diversas regiões, mas de novo, mostrando que no mês de julho, sul do estado com chuvas ligeiramente acima do normal, enquanto que apenas uma porção aqui na região noroeste com as chuvas ligeiramente abaixo do normal,
e o extremo norte do estado também. Todas as demais regiões com chuva dentro da normalidade. Quando a gente passa para o mês de agosto, chuvas ligeiramente abaixo do normal no noroeste, noroeste e centro e no sul do estado. Enquanto que no mês de setembro já passa a ver aí boa parte da região, né, mais ao norte e também ao sul, com chuvas ligeiramente acima do normal, enquanto as demais regiões com chuva acima do normal, ou melhor, dentro da normalidade. Então veja que isso não traz um cenário tão drástico, né? 500 milímetros, 300 a 500 milímetros em 3 meses é bastante chuva, a demanda hídrica é baixa e isso deve garantir aí boas condições de disponibilidade de água no solo. Obviamente, por outro lado, esse excesso de umidade no solo, esse excesso de chuva pode trazer aí problemas fitossanitários, então vale também, né, a pena ficar atento para esses problemas, agravamento dos problemas fitossanitários em função das chuvas, principalmente mais para o final do ciclo da cultura do trigo e também no início lá da cultura do milho já no mês de setembro. Muito bem, quando a gente parte para a previsão do IRI, a gente vê aí sinal para o próximo trimestre de chuvas abaixo do normal, né, no estado do Rio Grande do Sul, e isso persistindo para os trimestres agosto, setembro, outubro, novembro, e passando a normalizar, né, com chuvas ainda ligeiramente abaixo do normal, mais para o final do ano, né? Então essa fonte é o Instituto de Clima e Sociedade da Universidade de Colômbia. Quando a gente parte para o ECMWF, que é o modelo europeu, nós vemos a mesma tendência de chuvas abaixo do normal, né, em parte do Rio Grande do Sul, e isso se estendendo nos próximos trimestres, enquanto que, quando a gente vai para a previsão do NOAA, né, do Climate Forecast System, a gente já não vê essa sinalização. Então, quando a gente faz um consenso em termos de chuva, a gente vê que o INEMET, chuvas aí entre o normal e ligeiramente normal, duas previsões indicando chuvas ligeiramente abaixo do normal, e outra indicando situação de normalidade. Então, o cenário que a gente pode traçar dentro disso é um prognóstico aí que para os próximos, pelo menos próximos 3 meses, né, que seria julho, agosto, setembro, a gente teria aí chuvas dentro do normal, ligeiramente abaixo do normal, que é um cenário que não chega a preocupar, né, os produtores aí da cultura do trigo principalmente. Agora, precisamos ver o que vai acontecer no início da próxima safra, principalmente da safra de verão, falando do milho, para ver o que acontece. Mas ainda é cedo para a gente prognosticar algo em relação a isso, tá? Com relação às temperaturas, a gente vê aí um cenário do INEMET mostrando temperaturas entre o normal, ligeiramente abaixo do normal. Já quando a gente vai para a previsão do IRI, temperaturas dentro da normalidade, a mesma coisa indicando os modelos ECMWF e o Climate Forecast System. Ou seja, o prognóstico aqui é de temperaturas dentro da normalidade, ou seja, não nos traz aí uma expectativa de frios muito intensos, se bem que eventos de geada podem ocorrer, principalmente geadas normais, durante os meses aí de julho e comecinho de agosto, tá? Então, agora partindo para uma outra abordagem, né? Semana passada nós tivemos a entrega dos prêmios para os campeões do Desafio Nacional de Máxima Produtividade, né, do SESB. Então, aqui eu vou trazer uma análise que a gente faz em parceria com o SESB para mostrar para vocês o que efetivamente aconteceu com as produtividades dos campeões de produtividade que ocorreram nessa última safra, safra 2021. Bom, primeiramente analisando aí os casos dos produtores campeões, na região sul foi Paraná, na região sudeste foi Minas Gerais, centro-oeste foi Goiás, norte e nordeste foi a Bahia e o campeão irrigado foi aqui no estado de São Paulo, né, na região de Itapeva. Então o que a gente observa aqui, aplicando aquela mesma modelagem que a gente vê nas análises que eu mostrei para vocês ao longo da safra da soja, a gente vê aí a produtividade potencial, que é o máximo teto produtivo da cultura, sem considerar efeitos de déficit hídrico e sem considerar efeitos do manejo. Posteriormente, considerando os efeitos do déficit hídrico, a gente tem a produtividade atingível, que é essa segunda barra que vocês observam, tá? E a terceira barra do verde mais clarinho é a produtividade real, nesse caso obtida pelos produtores campeões do SESB. Então vejam que a gente teve aí produtividades potenciais variando de 172 sacas até 219 sacas
produtividades atingíveis, que seria o teto de uma cultura de sequeiro, variando, né, no caso da cultura de sequeiro, de 147 sacas a 163, sendo que essas 147 do Sudeste irrigado já é considerando as lâminas de irrigação aplicadas. E posteriormente a gente tem aí as produtividades reais variando de 100 a 129 sacas, o campeão aqui, que foi na região sul, no estado do Paraná. Então veja que com essas informações a gente começa a fazer um paralelo, né, dos campeões do SESB com os dados reportados pela Conab no relatório de junho, em que a gente observa que para os estados, e aí não é exatamente para a região, né, em que o campeão estava, mas para o estado, a gente observa aí, considerando que nós tivemos aproximadamente as mesmas produtividades potenciais e atingíveis, né, o que aconteceu com a produtividade real. Então veja que esse ano foi um ano bastante favorável, a produtividade desses estados aqui ficou numa média em torno de 62 sacas, tá? Que é um valor bastante expressivo, perto do que foi obtido na última safra e do que vem sendo a média nacional, então 62 sacas, mas veja que isso está ainda bem aquém do que vem sendo obtido pelos produtores campeões. Então essa análise da esquerda, análise com os dados do SESB, enquanto que análise da direita com os dados da Conab. E o mais interessante nessa análise é a gente ver o que acontece com as eficiências climática e agrícola. Eficiência climática é a produtividade atingível pela potencial, ou seja, de tudo que o ambiente poderia oferecer de água, quanto efetivamente foi fornecido, né? E a gente vê que para os campeões do SESB isso variou, né, de 67% na área irrigada, veja que mesmo irrigando ainda houve déficit hídrico, até cerca de 88%, né, no campeão da região sudeste, que foi em Minas Gerais. Ou seja, o clima foi muito favorável nessas áreas, fornecendo boa parte do que as plantas precisavam para se desenvolver. Já a barra verde mais clara é a eficiência que a gente chama de agrícola, ou seja, quanto que o agricultor conseguiu obter em função do teto para a cultura dele naquela condição em que ele estava lá, seja de sequeiro, seja para o campeão irrigado. Então veja que a eficiência agrícola expressa o quão o agricultor foi eficiente em obter, né, o que o ambiente e o genótipo poderiam lhe entregar. Então veja que para os campeões do SESB essa eficiência agrícola variou de 68% a 87%, mostrando realmente que os agricultores campeões daquelas áreas campeãs foram realmente muito eficientes em obter altas produtividades. Em compensação, quando a gente analisa os campeões e partindo-se do pressuposto que para o estado como um todo, naquelas regiões, nos estados dos campeões, a gente teve aí as mesmas produtividades potenciais e atingíveis, resultando a mesma eficiência, o que a gente vê em termos de eficiência agrícola é que os produtores, né, em média desses estados, Paraná, Minas Gerais, Goiás, Bahia e São Paulo, obtiveram aí eficiências agrícolas da ordem de 40% a 42%, o que está bem abaixo do que é obtido pelos campeões. Bom, o fato de estar obtendo uma produtividade, ou melhor, uma eficiência agrícola abaixo do que os campeões estão obtendo, isso quer dizer o quê? Que grande parte dessas perdas se devem ao manejo. Então, vale ressaltar aqui que o manejo é uma ação extremamente importante. Isso envolve a questão de nutrição da cultura, isso envolve a questão de proteção do cultivo, isso envolve uma série de ações, né, que vão ser realizadas no campo e vão fazer efetivamente com que a gente obtenha, né, os produtores obtenham altas produtividades. Então, fica aqui essa análise para que vocês reflitam sobre ela, mostrando o quão diferentes são os campeões das áreas médias dos estados. Obviamente, nem todo mundo vai conseguir produzir naquelas pequenas áreas em que os campeões produzem, mas de qualquer forma a gente tem espaço para incrementar a produtividade ainda da soja. Já estamos muito bem com produtividades nesses estados acima de 60 sacas por hectare, né, ou em torno disso, o que é um valor muito bom, mas a gente ainda tem espaço para crescer. E através dessa análise a gente consegue exatamente dar essa dimensão do quanto os agricultores estão sendo eficientes em explorar suas lavouras. Muito bem, isso é o que eu tinha para apresentar no ClimaCast de hoje. Eu agradeço a atenção de todos, peço que vocês se inscrevam no nosso canal e continuem acompanhando, né,
o tema aqui, clima e agricultura, dentro do nosso ClimaCast. Um grande abraço a todos e até a próxima.